Capítulo 450 a 451. Depois de se tornar o Jinchuriki de Jubi, Madara com um único Rinnegan poderia sobreviver contra Might Guy que abriu todos os 8 portões. E mesmo ferido a tal ponto ele ainda conseguiu se recuperar. Então, naquele ponto, Madara era obviamente invencível. Mas Zetsu Negro foi capaz de subjugar aquele Madara invencível, mesmo se levarmos em conta o elemento de ataque furtivo. O simples fato de Zetsu Negro ter o poder de ameaçar potências de nível Rikudo Sennin significa que Zetsu Negro nunca pode ser subestimado. Então a próxima coisa que Kuroto tem dúvidas no momento é: quanto do chakra de Kaguya ainda permanece dentro do Zetsu Negro, e quantas vezes ele pode fazer ataques do nível que usou contra Madara. Se houver apenas uma vez, então Kuroto pode ficar tranquilo contra o Zetsu Negro, porque a ameaça do Zetsu Negro será pequena já que ele definitivamente não irá desperdiçá-la com Kuroto. Não importa o que aconteça, ele só a usará no Jinchuriki de Jubi para reviver Kaguya no momento mais crítico. Mas se ele puder usar tal ataque 2 vezes, ou talvez 3 vezes, ou talvez até mais vezes, então a ameaça do Zetsu Negro talvez não seja inferior a de Nagato e Obito. Black Zetsu é a entidade contra a qual Kuroto e o resto dos membros do Amatsukami terão que ser extremamente cuidadosos. Suspiro, preciso me acalmar. Pensou que Kuroto então olhou para Shizui e Itachi e perguntou: o que vocês dois acham da mensagem deixada por Rikudo Sennin? Itachi disse sério: Genjutsu é Genjutsu, não importa como alguém o descreva, e o que é falso permanecerá falso até o fim. Não sei o que Rikudo Sennin pensou ao deixar tal mensagem para nós, Uchiha, mas não acho que o Tsukuyomi infinito pode salvar o clã Uchiha ou trazer paz ao mundo Shinobi. Sem dúvida, Itachi que possui Tsukuyomi não concorda com o projeto Tsuki no Mi, mesmo que seja algo proposto pelo próprio Rikudo Sennin. Isso ocorre porque Itachi sabe melhor do que ninguém que Tsukuyomi infinito é um mundo Genjutsu criado artificialmente que funciona de acordo com os desejos do Criador. Se o próprio mundo foi criado artificialmente, o que significa que se o mundo em si é falso, então como pode trazer a verdadeira paz? A paz trazida pelo Tsukuyomi infinito também será uma falsa paz. Shizui também balançou a cabeça imediatamente. A paz na tábua de pedra é dirigida pela manipulação de toda a humanidade. Tal paz que é trazida à custa de todos, exceto do lançador que está sendo manipulado, não pode ser a verdadeira paz, é apenas um genjutsu e isso não mudará a realidade, não importa o quanto alguém tente glorificar esta verdade doentia. Shizui, que tem o Koto Amatsukami como seu Mangekyou Sharingan Dojutsu, entende melhor do que ninguém que manipular os outros não trará a verdadeira paz. Koto Amatsukami permite que Shizui manipule qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar conforme seu próprio capricho ao mero custo de algum chakra. E justamente por isso Shizui é muito resistente à ideia do Tsukuyomi infinito. Afinal, quando uma pessoa está sendo manipulada pelo outro, então eles nem estão em pé de igualdade, nem se entendem. Pois pessoas que realmente se entendem não precisam contar com um genjutsu para ver através da realidade alheia. Se vocês dois perceberem e compreenderem esse fato, ficarei aliviado. Kuroto ficou realmente aliviado. Embora ele acreditasse que nem Shizui nem Itachi ficariam confusos com a ideia do projeto Tsuki no Mi, ou Tsukuyomi infinito, mas ele estava realmente um pouco preocupado, e agora que ouviu a opinião individual dele sobre o Tsukuyomi infinito, ele estava muito aliviado. Imediatamente, Kuroto não pode deixar de rir um pouco. Oh, que ironia! Nem Madara nem Obito possuem um dojutsu do tipo Genjutsu, nem são do tipo Genjutsu por natureza. Claro, eles podem ser extremamente proficientes em Genjutsu, mas Genjutsu não é a especialidade deles. E ambos ficaram confusos com o projeto Tsuki no Mi e queriam refletir a luz da lua para cobrir o mundo inteiro em um Genjutsu. Eles pensavam que o projeto Tsuki no Mi era o único método para salvar o mundo e trazer paz a este mundo devastado pela guerra. Por outro lado, Shizui e Itachi são ambos do tipo Genjutsu, talvez sendo os dois melhores mestres de Genjutsu em todo o mundo Shinobi, incluindo o passado, o presente e talvez até o futuro. E apesar de seu domínio do Genjutsu, nenhum dos dois se confunde com o projeto Tsuki no Mi e entende que tal paz nunca pode ser considerada a verdadeira paz. Irônico, de fato. Pensou Kuroto, então não se importou nem um pouco com a tábua de pedra, antes se concentrou no objetivo em questão, e perguntou a Itachi, onde estão os pergaminhos antigos. Itachi assentiu e imediatamente abriu um compartimento secreto escondido na parede, e tirou uma delicada caixa contendo vários pergaminhos e alguns livros. Os livros pareciam bastante antigos, com páginas amarelas, indicando claramente a idade, dando a Kuroto um pouco de expectativa e esperança de que ele pudesse encontrar neles o que procurava. Sentado na posição de Seiza, Kuroto, Shizui e Itachi imediatamente começaram a folhear esses livros e pergaminhos em busca de informações relacionadas ao que Kuroto procurava. Primeiro pergaminho, segundo pergaminho, terceiro pergaminho, quarto pergaminho, quinto pergaminho, sexto pergaminho e assim por diante. Kuroto leu e leu e leu na esperança de encontrar a informação que queria, mas não encontrou nada digno de atenção. Esses pergaminhos e livros registram a história do clã Uchiha,
Mas o que esses pergaminhos focam especificamente são as guerras que o clã Uchiha travou. Neste ano em particular, eles derrotaram aquele clã Shinobi em particular. Muitos Uchiha foram sacrificados. Embora eles tenham matado muitos inimigos, no final das contas o clã Uchiha venceu a guerra, então isso aconteceu. Então, naquele ano em particular, o clã Uchiha lutou contra este clã em particular. Muitos Uchiha foram sacrificados, enquanto muitos inimigos foram mortos, a guerra durou muitos meses, e assim por diante. Quase não há nenhuma informação útil registrada nesses pergaminhos, já que eles nem sequer registram a situação e as causas da guerra e dos conflitos. Então não importa o quanto Kuroto os leia, ele não consegue encontrar nada digno de nota. Parece que os pergaminhos que registram o que eu quero estão com o patriarca Uchiha, e se não for o caso, então talvez Madara tenha levado essa informação consigo quando deixou Konoha. Pensou Kuroto. Kuroto está mais inclinado para a primeira opção, porque se Madara realmente se preocupasse com essas coisas mesquinhas e tirasse todas as informações importantes, então o clã Uchiha não teria nenhuma informação ou conhecimento sobre Izanagi e Izanami. Portanto, o que Kuroto está procurando tem que estar nas mãos do patriarca Uchiha. Mas obtê-lo das mãos de Uchiha Fugaku é uma tarefa impossível, pois isso provavelmente vazaria informações sobre a Matsukami, ou as intenções de Amatsukami. Itachi notou a expressão de Kuroto e disse: Kuroto-san, não parece que o que procuramos possa ser encontrado aqui. Assentindo levemente, Kuroto mudou de ideia e decidiu usar uma abordagem diferente, e para isso, ele se virou para Itachi e perguntou: Itachi, quero dizer, se, tanto Shizui quanto eu morressemos nas mãos da Akatsuki ou por quaisquer que sejam as razões, e tanto Konoha quanto o clã Uchiha estão prestes a ser destruídos pelas mãos da Akatsuki, então o que você fará? Itachi se assustou com tal pergunta que surgiu do nada, mas depois de se acalmar rapidamente, ele pensou e tentou imaginar. Shizui também olhou para Itachi com curiosidade, esperando sua resposta. E depois de pensar um pouco, ele perguntou de repente: E quanto a Tsuki-san, Suijin, Fujin, Karin-chan e Gaara-kun? Kuroto ficou sem palavras com a pergunta de Itachi, então disse: Claro, Uchiha Tsuki, Suijin e Fujin também estão mortos. Itachi imediatamente balançou a cabeça. Algo assim nunca vai acontecer, eu definitivamente não serei o último vivo. Ah! Kuroto ficou novamente sem palavras. Esse garoto. Hahaha. Ao lado, até Shizui riu um pouco com a resposta de Itachi. Kuroto suspirou e disse: Bem, imagine uma situação em que todos os membros mais antigos do Amatsukami, exceto você, morreram. Você, Karin e Gaara são os únicos que restam no Amatsukami e você tem que assumir a responsabilidade de não apenas salvar o clã Uchiha e a vila, mas também derrotando toda a organização Akatsuki e impedindo seus planos. O que você faria? Desta vez, Itachi teve que considerar isso mais a sério e disse: Vou pensar em maneiras de aumentar minha força pessoal porque isso é muito importante se eu quiser impedir uma organização como a Akatsuki e então procurar aliados com uma mentalidade semelhante e alta. Força final, é claro, a aliança com as 5 grandes aldeias Shinobi seria útil, especialmente quando Kazekage-sama e Mizukage-sama também são membros do Amatsukami. Talvez eu tente entrar em contato com Orochimaru-san e convencê-lo a cooperar comigo. Em suma, eu não deixaria pedra sobre pedra para encontrar um método de parar a Akatsuki. Sim, essa é a intenção. Após um leve aceno de cabeça, Kuroto continuou: Pense em todas as maneiras que você puder, e tentará usar em uma situação tão desesperadora para aumentar sua força pessoal. Anote em algum lugar e mostre para mim. Kuroto não encontrou nada que pudesse apontá-lo para os 2 artefatos espirituais, nomeadamente Totsuka Sword e Yata Mirror, e Kuroto não tem ideia de onde eles estavam originalmente presentes, sem mencionar que ele nem tem tempo suficiente para procurá-los por todo o continente. Então Kuroto só pode usar este método para procurar a espada Totsuka e o espelho Yata. Kuroto pensa que, uma vez que a espada Totsuka pode selar seu alvo mesmo de longo alcance em um mundo dos sonhos bêbados, semelhante ao Genjutsu por toda a eternidade, ela tem uma boa chance de conseguir selar o de mais óbito se usada como uma surpresa. Ataque! Embora Kuroto não possa garantir isso, dado o fato de que Kamui pode até ser usado para transferir chakra da Terra pura para o mundo Shinobi ou para a dimensão de Kaguya, ainda é um dos melhores meios com grandes chances de sucesso. E usar a espada de Totsuka é muito mais fácil e sem nenhum sacrifício quando comparado ao Izanami ou ao Reaper Death Seal. Afinal, o preço de usar um é a cegueira permanente de um olho e a morte da segunda opção. Itachi ficou perplexo ao ouvir as palavras de Kuroto. A situação chegou a um estado tão desesperador, e ele não pode deixar de se perguntar. Obviamente, Itachi ainda não tem muita ideia de quão poderoso pode ser o de mais óbito, então ele não tem tanta certeza. Mas dado o quão sério Kuroto é, até ele sentiu que precisa considerar as coisas com muito cuidado daqui em diante. Antes de deixar o santuário Naka, Kuroto deu várias instruções a Itachi, exortou Itachi a ficar perto de Shizui e protegê-lo durante o período de adaptação, e ao mesmo tempo alertou Shizui para ter um cuidado especial nesses dias contra ataques inimigos. Afinal, óbito,
Danzo e Orochimaru são ameaças que não podem ser subestimadas. Além disso, todos os três têm a motivação certa para lidar com Uchiha Shizui, o atual mais forte do clã Uchiha, pois para lidar com o clã Uchiha é preciso primeiro superar o obstáculo do Uchiha Shizui. Mas como Shizui não está nas condições certas agora, ele não pode usar seu verdadeiro poder de combate. É por isso que ele deve ser protegido. Itachi obviamente entendeu o raciocínio de Kuroto e garantiu que protegeria Shizui, ao mesmo tempo que cumpriria outras instruções dadas por Kuroto também. Satisfeito, Kuroto despediu-se de Shizui e Itachi e caminhou silenciosamente de volta para sua casa. No caminho para sua casa, Kuroto naturalmente pensou nas muitas mudanças que aconteceram durante o dia. E honestamente, Kuroto está muito feliz por não ter se tornado arrogante e confiante demais após despertar o Tenseigan e não ter exposto seu verdadeiro poder de combate e verdadeira identidade ao público. Caso contrário, ele teria se tornado o centro das atenções de todos os inimigos. E se fosse esse o caso, Kuroto teria que estar constantemente preocupado e se proteger contra todo tipo de conspiração, não só de Obito e dos demais inimigos, mas também de muitas pessoas ao seu redor. Afinal, quem sabe quando alguém vai começar a ficar estranho. Ideias, ou talvez as pessoas que eles mais estimam sejam feitas reféns, o que os deixaria sem escolha a não ser cumprir as instruções dos sequestradores. A julgar pelo método que Obito usou para conspirar contra seu próprio sensei, ele é definitivamente o tipo de cara que não tem resultados financeiros quando se trata de atingir seu objetivo. Claro, Kuroto não é diferente, mas esse não é o ponto aqui. A questão é que, se Obito conhecesse a verdadeira identidade e poder de Kuroto, Obito ganharia mais peças de xadrez que poderia usar para tirar vantagem da fraqueza de Kuroto, mas esse não seria o caso de Kuroto. Afinal, Obito é completamente vazio por dentro e alguém que nem se importa com quem ele é, e como não sobrou ninguém vivo com quem Obito parece se importar mais, então provavelmente não há nada que o impeça de usar até mesmo o mais sujo dos meios para tirar vantagem, mas Kuroto não será capaz de fazê-lo. Então, Kuroto não teria outra opção a não ser trazer Nohara Rin de volta à vida e usá-la para lidar com Obito. Mas trazê-la de volta à vida seria uma tarefa muito difícil para o atual Kuroto, pois se o atual ele fosse trazê-la para a vida, então ele morreria como resultado, o que definitivamente não é benéfico o suficiente. Felizmente, Kuroto tem sido uma pessoa sensata e só optou por se revelar na medida em que não fosse muito suspeito e não lhe causasse muitos problemas. Agora alguém poderia argumentar que se Kuroto realmente quisesse, ele poderia ter se escondido completamente. Não chamou nem um pouco de atenção e isso teria sido muito mais vantajoso, mas Kuroto não pensa assim. Segundo ele, ser muito discreto também é bastante suspeito, pois em algum momento definitivamente chamaria a atenção. Afinal, há um limite para o que se pode realmente esconder, e há um limite para o que se pode sobreviver apenas com base na sorte. Por isso é melhor revelar algumas coisas, fazer os outros pensarem que são eles que estão no controle. Fazer os outros acreditarem que sabem tudo sobre ele, quando na realidade não teriam ideia da verdadeira profundidade de suas habilidades. Desta forma, os outros vão acreditar que ele é uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma ameaça muito grande e pode ser eliminado a qualquer momento se realmente quiserem fazê-lo. Como resultado, eles irá se concentrar em coisas e pessoas que são mais importantes e mais ameaçadoras, ou seja, o Amatsukami, em comparação com apenas um capitão de elite do esquadrão Anbu. Agora, considerando o fato de que Amatsukami é muito secreto e muito bem escondido, então Obito e o resto da Akatsuki terão que direcionar cada vez mais sua atenção e esforços para encontrá-los e entendê-los para poder lidar com eles. Mas como eles não serão capazes de encontrá-los, eles também terão medo de Amatsukami. Afinal, o medo do desconhecido é o maior de todos os medos. E este desconhecido, que é o Amatsukami, também irá impedi-los de correr desenfreados e restringi-los subconscientemente para que não ousem agir precipitadamente. Suponho que mesmo agora, é mais do que provável que todo o pessoal da Akatsuki esteja aumentando sua força individual ou investigando os vestígios de Amatsukami em todo o mundo agora. Pensou Kuroto enquanto seus lábios se curvavam em uma risada zombeteira. Antes de encontrar Amatsukami que está jogando Akatsuki e as outras aldeias na palma de suas mãos, a Akatsuki não deveria ousar lidar com as 5 grandes aldeias Shinobi, a menos que estivessem confiantes o suficiente. A lição que aprenderam em Amegakuri deveria ter sido mais que suficiente para a final. Até mesmo Nagato que tinha o Rinnegan e podia invocar Gedumazo. Inibi quase perderam a vida nas mãos do líder de Amatsukami. Então, mesmo que a Akatsuki esteja relutante, eles têm que admitir que Amatsukami pode realmente ameaçar sua existência. Esta é provavelmente a única razão pela qual eles ficaram quietos por tanto tempo e não executaram seus outros planos. Até mesmo Obito entrou sorrateiramente em Konoha e retirou seu olho, mas não se importou com o clã Uchiha que ainda não foi destruído. Nem se importou com todos os movimentos que Konoha vem fazendo nesses dias. Aos olhos de Obito, a ameaça de um mero clã Uchiha e Konoha não é nada comparada a Amatsukami, mas o que ele não entende é que se ele não agir contra o clã Uchiha e Konoha, ele nunca seria capaz de encontrar nada sobre Amatsukami, que eventualmente formará um loop infinito. Na pousada de Konoha,
Kimimaro olhou para a visão noturna pela janela com muitos pensamentos em sua mente. Os acontecimentos que aconteceram durante todo o dia continuaram piscando em sua mente, mas a maior parte de todos esses flashes foi a cena em que Yuga Kuroto ousou satirizar Orochimaru-sama abertamente. Intensa intenção de matar aparece em seu coração sempre que ele pensa em Yuga Kuroto. Neste momento, uma sombra emergiu da escuridão e entrou silenciosamente na sala. Quem é você? Mostrese. Kimimaro virou-se rapidamente e disse tudo enquanto uma lâmina de osso se estendia de sua mão, olhando para o intruso com olhos frios. A sombra não entrou em pânico sob o olhar frio de Kimimaro, mas sorriu e disse, como esperado de Kimimaro. Kabuto. Kimimaro reconheceu aquele tom e perguntou, o que você vai aqui? Kimimaro ajustou os óculos na ponta do nariz e disse, ouvi falar de tudo o que aconteceu hoje. Qual é a sensação de ser capaz de derrotar o garoto gênio do clã Uchiha? O gênio do clã Uchiha? Ele não era o suficiente para eu me preocupar. Como a vitória contra Uchiha Sasuke foi muito fácil, Kimimaro não sentiu nenhuma sensação de realização. Kabuto sorriu e disse em um tom casual. Isso mesmo, comparado ao odioso Yuga Kuroto que traiu Orochimaru-sama, o garoto gênio do clã Uchiha realmente não vale a pena mencionar, hein? Assim que Kimimaro ouviu as palavras de Kabuto, seu rosto ficou sombrio. Kimimaro pode ignorar os insultos dos outros, mas o que ele não pode ignorar são os insultos a Orochimaru-sama. E Yuga Kuroto não apenas se atreveu a trair Orochimaru, mas até mesmo satirizou Orochimaru na cara, o que realmente deixou Kimimaro irritado e determinado a assassiná-lo. Isso mesmo, Kabuto deveria saber, né? Os olhos de Kimimaro brilharam e depois de se decidir, ele perguntou a Kabuto. Kabuto, você deveria saber onde ele mora, certo? Kabuto ficou obviamente surpreso com a pergunta de Kimimaro e perguntou. O que você vai fazer? Não se esqueça que estamos atualmente em Konoha e, pelo que ouvi, ele é um Jonin. Kimimaro disse friamente, diga-me onde ele mora e você não precisa se preocupar com outras coisas. Com um pouco de hesitação, Kabuto desenhou um mapa em um pedaço de papel. Em seguida, entregou a Kimimaro com uma expressão preocupada. Tenha cuidado, se você acha que não tem chance, não insista. Com um olhar indiferente, Kimimaro pegou o mapa de Kabuto e sem dizer uma palavra desapareceu da sala. Depois que Kimimaro saiu, Kabuto mostrou um sorriso estranho. Semelhante a Kimimaro que odeia Yuga Kuroto, até Kabuto odeia Yuga Kuroto, e ele também quer se livrar de Yuga Kuroto. Depois que Kimimaro saiu, uma voz rouca veio de repente de trás de Kabuto. Kabuto, não me lembro, eu permiti que você fizesse algo assim. Kabuto se virou estremecendo. Imediatamente se ajoelhou respeitosamente no chão e disse, Orochimaru-sama. Então, Kuroto não teria outra opção a não ser trazer Nohara Rin de volta à vida e usá-la para lidar com o óbito. Mas trazê-la de volta à vida seria uma tarefa muito difícil para o atual Kuroto, pois se o atual ele fosse trazê-la para a vida, então ele morreria como resultado, o que definitivamente não é benéfico o suficiente. Felizmente, Kuroto tem sido uma pessoa sensata e só optou por se revelar na medida em que não fosse muito suspeito e não lhe causasse muitos problemas. Agora alguém poderia argumentar que se Kuroto realmente quisesse, ele poderia ter se escondido completamente. Não chamou nem um pouco de atenção e isso teria sido muito mais vantajoso, mas Kuroto não pensa assim. Segundo ele, ser muito discreto também é bastante suspeito, pois em algum momento definitivamente chamaria a atenção. Afinal, há um limite para o que se pode realmente esconder, e há um limite para o que se pode sobreviver apenas com base na sorte. Por isso é melhor revelar algumas coisas, fazer os outros pensarem que são eles que estão no controle. Fazer os outros acreditarem que sabem tudo sobre ele, quando na realidade não teriam ideia da verdadeira profundidade de suas habilidades. Desta forma, os outros vão acreditar que ele é uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma ameaça muito grande e pode ser eliminado a qualquer momento se realmente quiserem fazê-lo. Como resultado, eles irá se concentrar em coisas e pessoas que são mais importantes e mais ameaçadoras, ou seja, o Amatsukami, em comparação com apenas um capitão de elite do esquadrão Anbu. Agora, considerando o fato de que Amatsukami é muito secreto e muito bem escondido, então Obito e o resto da Akatsuki terão que direcionar cada vez mais sua atenção e esforços para encontrá-los e entendê-los para poder lidar com eles. Mas como eles não serão capazes de encontrá-los, eles também terão medo de Amatsukami. Afinal, o medo do desconhecido é o maior de todos os medos. E este desconhecido, que é o Amatsukami, também irá impedi-los de correr desenfreados e restringi-los subconscientemente para que não ousem agir precipitadamente. Suponho que mesmo agora, é mais do que provável que todo o pessoal da Akatsuki esteja aumentando sua força individual ou investigando os vestígios de Amatsukami em todo o mundo agora. Pensou Kuroto enquanto seus lábios se curvavam em uma risada zombeteira. Antes de encontrar Amatsukami que está jogando Akatsuki e as outras aldeias na palma de suas mãos, a Akatsuki não deveria ousar lidar com as 5 grandes aldeias Shinobi, a menos que estivessem confiantes o suficiente,
A lição que aprenderam em Amegakure deveria ter sido mais que suficiente para a final. Até mesmo Nagato, que tinha o Rinnegan e podia invocar Gedumazo, e Nibi quase perderam a vida nas mãos do líder de Amatsukami. Então, mesmo que a Akatsuki esteja relutante, eles têm que admitir que Amatsukami pode realmente ameaçar sua existência. Esta é provavelmente a única razão pela qual eles ficaram quietos por tanto tempo e não executaram seus outros planos. Até mesmo Obito entrou sorrateiramente em Konoha e retirou seu olho, mas não se importou com o clã Uchiha que ainda não foi destruído. Nem se importou com todos os movimentos que Konoha vem fazendo nesses dias. Aos olhos de Obito, a ameaça de um mero clã Uchiha e Konoha não é nada comparada a Matsukami. Mas o que ele não entende é que se ele não agir contra o clã Uchiha e Konoha, ele nunca seria capaz de encontrar nada sobre a Matsukami, que eventualmente formará um loop infinito. Na pousada de Konoha, Kimimaro olhou para a visão noturna pela janela com muitos pensamentos em sua mente. Os acontecimentos que aconteceram durante todo o dia continuaram piscando em sua mente, mas a maior parte de todos esses flashes foi a cena em que Yuga Kuroto ousou satirizar Orochimaru-sama abertamente. Intensa intenção de matar aparece em seu coração sempre que ele pensa em Yuga Kuroto. Neste momento, uma sombra emergiu da escuridão e entrou silenciosamente na sala. Quem é você? Mostrese. Kimimaro virou-se rapidamente e disse tudo enquanto uma lâmina de osso se estendia de sua mão, olhando para o intruso com olhos frios. A sombra não entrou em pânico sob o olhar frio de Kimimaro, mas sorriu e disse, como esperado de Kimimaro. Kabuto. Kimimaro reconheceu aquele tom e perguntou, o que você vai aqui? Kimimaro ajustou os óculos na ponta do nariz e disse, ouvi falar de tudo o que aconteceu hoje. Qual é a sensação de ser capaz de derrotar o garoto gênio do clã Uchiha? O gênio do clã Uchiha? Ele não era o suficiente para eu me preocupar. Como a vitória contra Uchiha Sasuke foi muito fácil, Kimimaro não sentiu nenhuma sensação de realização. Kabuto sorriu e disse em um tom casual. Isso mesmo, comparado ao odioso Yuga Kuroto que traiu Orochimaru-sama, o garoto gênio do clã Uchiha realmente não vale a pena mencionar, hein? Assim que Kimimaro ouviu as palavras de Kabuto, seu rosto ficou sombrio. Kimimaro pode ignorar os insultos dos outros, mas o que ele não pode ignorar são os insultos a Orochimaru-sama. Yuga Kuroto não apenas se atreveu a trair Orochimaru, mas até mesmo satirizou Orochimaru na cara, o que realmente deixou Kimimaro irritado e determinado a assassiná-lo. Isso mesmo, Kabuto deveria saber, né? Os olhos de Kimimaro brilharam e depois de se decidir, ele perguntou a Kabuto, Kabuto, você deveria saber onde ele mora, certo? Kabuto ficou obviamente surpreso com a pergunta de Kimimaro e perguntou, o que você vai fazer? Não se esqueça que estamos atualmente em Konoha e, pelo que ouvi, ele é um Jonin. Kimimaro disse friamente, diga-me onde ele mora e você não precisa se preocupar com outras coisas. Com um pouco de hesitação, Kabuto desenhou um mapa em um pedaço de papel. Em seguida, entregou a Kimimaro com uma expressão preocupada. Tenha cuidado, se você acha que não tem chance, não insista. Com um olhar indiferente, Kimimaro pegou o mapa de Kabuto e sem dizer uma palavra desapareceu da sala. Depois que Kimimaro saiu, Kabuto mostrou um sorriso estranho. Semelhante a Kimimaro que odeia Yuga Kuroto, até Kabuto odeia Yuga Kuroto, e ele também quer se livrar de Yuga Kuroto. Depois que Kimimaro saiu, uma voz rouca veio de repente de trás de Kabuto. Kabuto, não me lembro, eu permiti que você fizesse algo assim. Kabuto se virou estremecendo. Imediatamente se ajoelhou respeitosamente no chão e disse, Orochimaru-sama,